Olá, é com aquela alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com esta super competência deste amigo aqui, Sidney Coeixão. Na transmissão pelas plataformas digitais, está com a responsabilidade e com aquela competência do nosso amigo técnico de TI, Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira, hoje, sexta-feira, melhor, hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 18 graus. Terceiro milênio hoje traz como tema Natal, tempo de reflexão. Na visão espírita, qual é o sentido do Natal? O consumismo não tem feito que às vezes a gente esqueça o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus? E qual é a conduta que devíamos ter nesse dia, no dia de Natal? Qual é a reflexão que nos traz a doutrina espírita sobre este tema? Bem, essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E o nosso convidado de hoje, nosso grande amigo, nosso irmão Edmilson Ferreira. E desde já convidamos a você, amiga e amigo ouvinte, que aqueles que puderem nos assistir ao vivo e a cores também no Facebook. Estamos ao vivo e a cores no Facebook. Basta acessar Terceiro Milênio lá no Facebook, que você estará assistindo esta importante e esclarecedora entrevista. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, pelo site www.radiotupanci.com.br. Natal, tempo de reflexão. Este é o tema que nós estaremos abordando a partir de agora. E antes de iniciarmos, dar uma boa tarde ao nosso convidado, dar uma boa tarde para essa linda pessoa, iluminada pessoa que sempre está aqui junto conosco, com sua alegria, com seus conhecimentos, com a sua simpatia, com a sua espiritualidade. Sirlane Maciel, seja bem-vinda, Sirlane. Mais uma terça-feira aqui junto conosco. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui no programa Terceiro Milênio. Então, já quero dar uma boa noite aqui para os nossos amigos também, que estão aqui pelas ondas da Rádio Tupãssi, e os que estão nos escutando através do Facebook Terceiro Milênio. Então, um grande abraço a todos. Sirlane Maciel, hoje nosso tema Natal, tempo da reflexão, tanto é, estamos fazendo um programa hoje que domingo já é dia 24, né, é véspera de Natal, e sempre quando se aproxima essa data de Natal, a gente sempre faz, né, que nosso tema seja Natal. E é de praxe do programa, né, Sirlane, convidar o nosso amigo Edmilson Ferreira. É verdade, né? E a gente também estava com saudade do nosso amigo aqui. E é bom, né, Edmilson, trazer essa reflexão, né? Para que a gente fique refletindo mesmo, né? Que a gente possa refletir o verdadeiro sentido do Natal. É verdade, Edmilson Seja Ferreira bem-vindo, Edmilson. É o nosso convidado para esse tema. Seja bem-vindo, Edmilson. Bom estar junto contigo. Mais um Natal, mais um programa falando sobre esse tema. Satisfação é nossa. Pelo momento, principalmente porque todos os anos, né, a gente sempre vem aqui nas vésperas de Natal para debatermos um pouco o tema Natal, trazermos ideias para fazer com que aqueles que acompanham o programa Terceiro Milênio possam refletir a respeito do verdadeiro sentido do Natal. E é uma satisfação muito grande, Madeira, Sirlane, de estar com vocês aqui. Mais um ano, né? Mais um ano que enfrentamos esse ano e conseguimos, como se diz, sair do outro lado, né? E podemos aqui estar comemorando as antevésperas de Natal e podemos discutir um pouco a respeito de todas as nuances que envolvem, né, o tema Natal, a personificação a partir de Jesus. Então,
É um prazer muito grande estar aqui, poder participar, poder contribuir com alguns temas que com certeza serão discutidos por todos nós. Prazer também é nosso, a alegria é muito grande nossa, e a gente mais uma vez fica muito feliz, Edmilson, ter aceito o nosso convite para todos os anos estar aqui junto conosco, né? Falar sobre esse tema quando chega em dezembro, sobre Natal. Para nós é uma felicidade. Já estás convidado para o ano que vem, Edmilson. Deus vai permitir, tá bem? Com certeza. Então, Edmilson, o Natal é uma festa cristã onde é celebrado o nascimento de Jesus. Na visão espírita, Edmilson, qual é o sentido do Natal? O que acaba acontecendo, né? Era um momento da história que se fazia necessário. Isso por quê? Porque já se anunciava a chegada de um profeta. Só que o que se buscava? Se buscava muito mais um profeta físico que amparasse, vamos dizer assim, que desse, que trouxesse seguro, que trouxesse amparo, principalmente para o lado físico que se buscava no campo da economia, no próprio campo político, nas condições de vida, e principalmente para restabelecer a religiosidade na época. Então, se tinha a expectativa de um profeta. E o que era um profeta? Como é que eles definiam o profeta, né? Aquele que viria para trazer novidades divinas. Mas o que a população carecia na época, né? Não era somente de informações. Informações, elas vinham de todos os cantos, de todos os lados. Na verdade, a população necessitava de predições. Esperavam respostas. Esperavam que alguém chegasse fazendo uma previsão super otimista do futuro. E aí é nesse momento que Deus nosso Pai, na sua organização, que é maravilhosa, que Ele oportuniza pela necessidade. A vinda de Jesus entre nós foi exatamente em função de necessidade. Por quê? Porque o planeta, ele já havia conhecido, o planeta Terra, desde as primeiras aparições dos seres humanos na Terra. Ele necessitava, ele já conhecia a lei. Então, claro que ainda uma lei muito rigorosa, já havia conhecido, em 1200 e poucos anos antes de Cristo, uma lei divina, mas uma lei divina mesclada com uma lei civil, que era uma lei dos homens, e que acabava coibindo muitas coisas. E aí os sentimentos, eles fluíam de todos os lados. A promiscuidade religiosa era muito grande ainda. O monoteísmo de crenças, ele era muito reduzido. As ideias eram muito mais politeístas, eram muito mais divididas. E aí exatamente Deus nosso Pai nos oportuniza que estivesse aqui entre nós naquele período, naquele momento, Jesus o Cristo, que viria exatamente não alimentar o planeta, um planeta essencialmente material, de matéria. Ele vinha exatamente alimentar o planeta do espírito, que é exatamente dar uma visão diferente. Então eu diria assim, como se fala muito, não somente no espiritismo, mas nos cultos de maneira geral, dentro da religião que nos leva a Deus, se fala muito assim, se busca muito que o nascimento de Jesus seria a segunda revelação divina, que a primeira seria a partir de Moisés. Eu diria que a primeira revelação divina foi a lei, conhecimento da lei. Moisés foi uma personificação, um período, aquele período dos hebreus e toda aquela dinâmica que se dá na época. Ele é um processo de transformação em que realmente a revelação, do latim revelare,
trazer novidade, a novidade realmente foi a lei. E diria que Jesus não foi e não é uma revelação, porque já se esperava esse vir entre nós, surgir entre nós este ser. Só que, claro, com propostas bem diferentes das que ele acabou trazendo, tanto que ainda hoje alguns segmentos esperam a chegada desse Messias, porque não creem que tenha sido Jesus. Então ele vem exatamente como uma personificação daquilo que seria o ponto mais delicado dos sentimentos, que aí sim seria a segunda revelação divina. Eu diria que a segunda revelação divina não é o nascimento de Jesus, não é a estada de Jesus. A revelação divina mesmo foi o amor. O amor de um espírito que fazia diferente do que nós fazemos hoje. Nós falamos de amor, Madeira, certo, Silene? Falamos de amor. Mas por várias vezes nós não praticamos esse amor. Não vivenciamos, né? Então, por vezes, isso acaba ficando difícil até das pessoas entenderem. Só que o que acontece? Naquele momento, com toda aquela ignorância, com toda aquela promiscuidade religiosa, reencarna um espírito entre nós para falar de amor, sendo o amor e vivenciando o amor na sua plenitude. Isso causou um furor nas mentes, nas vaidades que ficaram entorpecidas com a chegada de Jesus. Então eu diria assim que para o Espiritismo, dentro da visão espírita, eu sintetizo a estada de Jesus entre nós, o nascimento de Jesus, na sua essência, a personificação do amor. Então, Jesus veio ser esse divisor de águas, esse parâmetro, como se fala muito no Espiritismo, esse guia, esse modelo a ser seguido, que a gente sabe, essa data, não é? Ela é uma data simbólica, há muitas discussões que pressupõem meados aí 18, 17, 18, 19 de maio, seria essencialmente a data. Alguns evangelhos apócrifos levam para esse período, mas foi a data escolhida, o 25 de dezembro, que tem uma predisposição mundial em que os corações se voltam para essa referência que foi Jesus entre nós, que é o governador da nossa galáxia, da Via Láctea, que é o responsável por todos nós, que nasceu, viveu e desencarnou pela crucificação, mas que continua exatamente aqui entre nós, como se nunca estivesse saído. E exatamente eu digo que ele nunca saiu daqui, porque o legado que ele nos trouxe foi um legado espiritual. A matéria de lá para cá, ela se transformou, né? Quem diria que hoje nós iríamos estar usando um aparelho celular há 2000 anos atrás. Então, essas revoluções, a própria Revolução Industrial que acabou ocorrendo, detiveram transformações na matéria. Nós, na nossa postura como seres, modificamos materialmente. Mas espiritualmente as coisas se mantêm de forma simplista, como assim Jesus o foi e o é nas nossas vidas. Então eu diria isso. O que ele nos ensinou lá há 2000 anos continua, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Da sua essência. O intelecto do homem evoluiu, a ganância do homem pelo poder ela aumentou, porque antes, se vocês observarem, Silene, Madeira, a ganância do homem era reduzida a alguns, a poucos que detinham o poder. Hoje existe um número muito grande de seres buscando esse poder nos segmentos mais diversos possíveis da sociedade.
né? Então nós observamos assim que o homem se modificou, nós evoluímos fisicamente, evoluímos materialmente, evoluímos também moralmente. E no que nós evoluímos moralmente? Toda vez que nós nos afastamos um pouco dessa evolução material e nos voltamos à simplicidade, que isso acontece uma vez por ano, né? Comemoramos nesse período natalino, mas que o objetivo maior seria que isso acontecesse durante todos os dias do ano, que nós nos voltássemos mais para a nossa essência espiritual, que é o que acontece com todos nós. Independente de qualquer coisa, é um momento de reflexão que a gente passa. Então, é muito legal. A gente percebe, assim, o pouco tempo que Jesus esteve aqui, se diz 33 anos, mas ele teve ali de trabalho 1 ano e pouco, voltado à pregação do Evangelho. Mas foi um pouco que acabou se tornando muito, porque é uma referência para todos nós até hoje, né? E dentro de uma linguagem bastante simplista e que não se modificou e que é o caminho para a perfeição. Eu sempre falo para os alunos, o pessoal que estuda com a gente, que estuda Espiritismo com a gente, não quer errar, usa o Evangelho na sua essência. Não cria, não acha, não inventa. Usa o Evangelho na sua essência, que tu não vai errar, tanto em passar informações para os outros, como nas escolhas de vida que a gente acaba fazendo. Perfeito. Então, Edmilson, no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, o autor espiritual, o espírito Humberto de Campos, ele nos relata que o primeiro exemplo de Jesus à humanidade foi nascer numa manjedoura. Isso surpreendeu a muitas pessoas da época porque esperavam a vinda do Messias de uma forma diferente. Qual a mensagem que Jesus quis passar à humanidade em ter nascido em uma manjedoura entre os animais? Simplicidade, né? Humildade, simplicidade, a empatia com a necessidade da época. Ele se coloca entre aqueles que mais necessitavam. Claro que num primeiro momento uma necessidade física também, mas ele teria que começar de alguma forma. A gente estudando esse momento Jesus, a gente percebe que Jesus tinha que começar pela matéria para que ele fosse aceito. Então aí com os milagres, não é, com as predições, com as curas, para que realmente ele trouxesse para si, ele cativasse para si as atenções. Porque seria muito difícil ele chegar falando de amor, ele chegar falando em espiritualidade, enquanto um povo que carecia muito mais de essência material do que propriamente de essência espiritual. Ele não podia ficar só no verbo, né? Não. Então o caminho traçado foi o mais correto possível. Tem até alguns autores, e eu de certa forma eu acabo defendendo que detém que Jesus foi político. Não na sua plenitude, na acepção da palavra. Por quê? Porque ele conseguiu, através da fala, cativar para si multidões num primeiro momento. Para aí, num segundo momento, sim, ele conseguir implantar o seu verdadeiro objetivo. Porque acredito que se ele chegasse somente falando de amor, somente sendo amor, o trabalho dele seria muito mais difícil de ser realizado. Por quê? Porque as pessoas ansiavam por mais. Né? E se nós observarmos, assim, Sirlene Madeira, né, nós ainda temos uma dificuldade muito grande com relação à nossa essência, a esse sentido de Jesus ter nascido no meio dos animais, esse exemplo que ele nos deixa. Vocês percebem que nós ainda personificamos muito o ser. Não é? Quando eu não vejo Madeira há algum tempo,
e daqui a pouco eu encontro alguém e pergunto, mas eu não tenho visto Madeira, como é que está o Madeira? Madeira está muito bem, está de casa nova, está de carrão, né, está ganhando bem. Dificilmente as pessoas dizem ele está bem porque ele está feliz. Por quê? Porque nós ainda temos essa predição. Um outro exemplo que vocês sabem que acaba acontecendo dessa forma. Vocês trazem alguém para fazer uma palestra que vocês não conhecem, né? Se essa pessoa, se é o caso, se é uma mulher, vem muito bem vestida, muito recatada, a gente tem uma ideia. Se é um homem, vem de terno, cabelinho de gel, já não seria o meu caso, né? Mas vem cabelinho com gel, né? Com aquele óculos de intelectual. Sirlene, qual é a ideia que nos traz? Pode, a partir dali, não se aproveitar nada do que saia, mas a gente já cria... Uma expectativa. A gente desenvolve, né, Madeira? Uma expectativa. Claro. O próprio caso do Madeira, que é o âncora, acaba sendo o âncora do programa Terceiro Milênio. Né? A apresentação do Madeira, ela tem que ser dessa forma, porque é o nosso sistema. Se o Madeira não se apresentar bem, se ele vier para cá de camisa de física, com uma camisa rasgada, a predisposição dos ouvintes, a gente não pode ser hipócrita, né? Claro. A predisposição de quem ouve, até que ele conquiste. Estou fazendo uma alusão, uma referência a Jesus. Até que o Madeira consiga conquistar as pessoas e a Sirlene para o programa Terceiro Milênio, nós, enquanto sociedade, vamos estar observando os pontos de cada um, para depois o conteúdo. Num segundo momento, com o passar do tempo, nós vamos predispor esse conteúdo que vocês têm a nos trazer. E assim acabou acontecendo com Jesus. Né? Se ele chegasse na sua simplicidade e só no verbo, ele talvez, e por isso ele era Jesus, né? E por isso ele é um enviado de Deus nosso Pai, e por isso que ele cuida de todos nós, ele veio com uma missão e com um propósito num curto espaço de tempo para arrebanhar o maior número de propagadores possíveis, porque de lá para cá o que se tem? Vários conteúdos, várias ideias, vários evangelhos para serem discutidos, né? Em função de toda uma retórica que envolveu a passagem dele aqui entre nós. Então a simplicidade foi o marco, como respondendo à pergunta da Sirlene, né? Realmente a simplicidade foi a referência para que as pessoas percebessem que ele era um dos humildes, mas que era um dos humildes com capacidade de satisfazer os anseios primeiros, os anseios primários, para aí depois, no segundo momento, sim, todo esse legado. Eu até diria, assim, para ambos, que todas essas predições, todos esses ditos milagres, né, entendo muito mais como espetaculosos e não me atenho muito. Quando a gente assiste algum filme, quando a gente lê alguma obra, né, que fala desses detalhes, isso não me atenho muito. Mas as suas palavras, os seus atos, os momentos que ele recebia assim, para que ali ele fosse a referência, ele conseguia ser a referência para mim, aquilo foi com certeza. Foi muito marcante. Então, e até hoje permanece, né? Até hoje permanece. O seu nascimento. Durou até o dia de hoje, né? Por isso mesmo, por esses exemplos de amor, de bondade, de humildade. De humildade. Né? Então, a sua simplicidade, o nascimento na simplicidade é exatamente para ser uma referência para o futuro, para todos nós. E é tão bom, né, Edmilson, assim, pelo menos uma vez ao ano a gente sente essa energia que envolve a todos, né, por comemorar o Natal, né, e claro, hoje em dia o símbolo do Natal é outro, né, muita gente se esquece do aniversariante, que é Jesus, né, mas aqueles que conseguem colocar esse sentimento dentro do coração, a gente sente até uma vibração maior nesse período. E eu acho assim, Edmilson, não sei se vocês concordam comigo,
que é tão bom que pelo menos uma vez por ano as pessoas são chamadas à reflexão. Claro, Sem dúvida. concordo. Sem dúvida. Né? São chamadas a refletir suas vidas, suas atitudes, suas ações, né? Claro. Naquilo do seu segmento, daquilo que estão fazendo. Eu diria assim, Sirlene, que o planeta, apesar dos pessimistas dizerem que está tudo ruim, mas não está tudo ruim, não. Está tudo muito bem, obrigado. As coisas estão indo muito bem. Apesar do consumismo, apesar de tudo isso que acaba acontecendo também nesse período, hoje a gente já percebe que uma grande maioria das pessoas mesmo celebram o principal sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus na sua simplicidade. O pessoal esbanja em termos de comes e bebes e presentes. Isso eu diria que já são ritos que já nos acompanham. Já está muito arraigado. Está arraigado em todos nós de dar o presente, de todas as coisas. Mas eu diria que assim, as pessoas, apesar de tudo isso, né, todos nós fazemos uma ceia. Uns fazem mais farta, outros uma ceia mais simples, mas todos nós fazemos. Mas a gente percebe assim que uma grande maioria das pessoas hoje falam Jesus, entendem Jesus como o verdadeiro sentido do Natal, como a verdadeira referência. Por mais espiritualizados que estamos, a população do planeta de maneira geral, apesar de tudo isso, eu sei que vocês iriam me aventar uma série de fatos aí que poderiam contrapor ao que eu estou falando para vocês, mas o que eu posso perceber assim é que a grande maioria da população já está se adequando a essa transformação e já tem em si esse exemplo que Jesus, apesar até de não praticar muitas das vezes, mas já tem em si essa ideia, já tem em si esse conhecimento. A gente se queixa um pouco da tecnologia, mas ela tem feito com que as pessoas troquem mensagens, Sirlene. Estamos usando ela ao nosso favor, né? Ao nosso favor. Quando a gente usa dessa forma. Quando a gente usa dessa forma, né, fazendo com que pessoas, às vezes até endurecidas de coração, né, de campo emocional, vão se amolecendo diante, claro, muitas informações negativas, mas muita coisa boa está rodando na mídia. E às vezes é tudo que o outro precisa, porque eu cansei de receber a mensagem, uma resposta de volta a uma mensagem que eu passei para uma amiga, e ela dizia assim, era tudo que eu precisava, era uma mensagem igual a essa hoje. E uma mensagem tem a capacidade, o poder até de salvar uma vida. Sim, ela disse que tirou ela de uma tristeza de muito impedir grande. que alguém também venha cometer um crime. Então, ajuda muito. Verdade, ajuda. Vocês já pararam para pensar que alguém que te manda uma figurinha de manhã que lembrou de ti? Sim. Então existe alguém nesse universo que se lembra de ti. Tem aqueles que pensam, mas é uma figurinha pronta. Não, mas ela lembrou. E tem os que se queixam, né? E tem os que, poxa, é para agradecer que está recebendo uma mensagem. É alguém que se lembrou. Se lembrou de ti. Se lembrou de ti. Então, voltando, né, o nascimento de Jesus na simplicidade, no meio dos animais, eu diria que foi uma referência para a época e é uma referência para nós até hoje. Para nos falar de humildade, de simplicidade. Sim. E percebem assim, ainda para fechar essa coisa dos animais, vocês percebem assim que de uns anos para cá, até nesse aspecto, nós estamos lidando melhor com os animais. A gente percebe assim uma mudança. Tem leis hoje, né, que protegem os animais. Isso é sinônimo do crescimento humano, da evolução humana. Evolução humana. As leis hoje, né, tem leis de proteção. Isso porque, né, no caso dos animais, né? Isso nos aproxima a nós termos uma visão assim que o animal ele pode não ser
uma inteligência, mas a predisposição dele é para o bem. É para o bem. O quanto ele nos ajuda também. O quanto ele ajuda a família, as pessoas sozinhas. Sim. A natureza. A natureza, a companhia. Então, a gente, nós, por isso que eu digo que o planeta está mudando e mudando muito e mudando para melhor. Graças a Deus. Muito e mudando para melhor, porque as pessoas... Até isso, as pessoas estão se preocupando mais com os animais. Existe uma preocupação maior com todos os segmentos, né? Então, eu diria para vocês assim que do nascimento de Jesus para cá, houve uma evolução muito grande. Embora as pessoas digam, não, vem cá, só vejo violência, vejo isso, vejo aquilo, né? É claro, o mal é barulhento. O bem é silencioso. Tem muita gente do bem, tem muita gente boa fazendo bem, só que o bem não faz barulho, o bem não faz propaganda. A pessoa que quando ajuda o próximo não fica lá fazendo selfie. Olha aqui que eu estou ajudando aqui, eu estou dando um prato de comida. Essa não é verdadeira caridade. Essa não é verdadeira caridade. O que acontece? O bem não vende. Não. Quem trabalha com mídia sabe, o bem não vende. Agora, nesse momento, são 19h35, com certeza, se a gente for nos hospitais, a gente percebe essa gurizada aí levando um café. Exato. Levando né, uma recheada, alguma coisa para... São anônimos. São anônimos. Anônimos, né? E alguém vai fazer alguma matéria com essa gurizada aqui, esse pessoal que estão aí nos hospitais. Por quê? Porque isso não vende. Não vende. Entende? Porque às vezes são aqueles familiares que estão lá, que vão passar sem comer, sem se alimentar, daqueles irmãos que estão nos corredores, esperando um leito, né? E essa gurizada também a gente vê nas ruas, aí eles param nas praças, param também no mercado central ali para levar um café quente, alguma coisa quente para as pessoas. Isso não vende, né? Mas isso é um potencial que nós estamos percebendo que vem aumentando com o tempo, né? Então, bastante. E isso de nada tem a ver com religião, com religiosidade, não. Nada a ver. É do ser. Claro. É do ser. Então, a transformação, ela está exatamente quando a gente observa para esses detalhes, não para o oposto, que são as coisas negativas que acabam saltando aos olhos, mas que não são a verdadeira realidade da totalidade da população. Edmilson, nós estávamos falando essa questão da gente vivenciar esse amor de Jesus. É sobre esse verso que eu quero te fazer uma pergunta. As comemorações do Natal são oportunidade para fazermos assim uma reflexão sincera e profunda acerca da mensagem de Jesus que nos transmitiu há mais de 2000 anos. Então, Edmilson, e neste processo surge naturalmente uma pergunta. Por que tanta dificuldade em vivenciarmos os ensinamentos do Mestre? Por quê? Essa grande dificuldade que às vezes a gente tem de vivenciarmos. E tu falaste, tu quer não errar, né? Segue o Evangelho. Mas por que essa dificuldade que a gente tem e essa resistência? O que acaba acontecendo, né, Madeira? Nós alguns milhares de anos aparecemos aqui na Terra, na nossa simplicidade e na nossa ignorância, num planeta essencialmente material. E aí o que a gente percebe? Anterior a Jesus, poucos. Posterior a Jesus, poucos também. Raros aqueles que personificavam aquilo que falavam. Então, o que acaba acontecendo entre o conhecimento que nós adquirimos, né? Todos aqueles que estudam os evangelhos, que buscam o conhecimento, entre o conhecimento que nós adquirimos e a transformação interior, existe uma distância muito grande a ser percorrida. Por vezes, eu lembro assim que eu era um dos defensores ferrenhos, né? Quando se falava muito na época. Hoje já não se fala tanto da tal da fé. Hoje não se ouve tanto se falar em fé raciocinada, fé cega e fé raciocinada. Eu me lembro que muitas vezes eu era defensor ferrenho da tal da fé raciocinada, né? Com conhecimento de causa. Mas depois, com o tempo, Madeira, o que
que a gente vai percebendo assim, né? Que o conhecimento, ele nos expande, mas ele não denota proximidade com a verdade. O conhecimento, na sua essência, ele nos traz informações para enriquecer mais ainda o nosso rol. Mas aí o que a gente percebe? Quanto mais conhecimento a gente vai tendo, a gente vai percebendo o quão mais distante nós estamos daquilo que seria o ideal para vivermos bem. Consegue fazer essa claro, essa claro. Às vezes a nossa ignorância, ela nos aproxima muito mais fácil dessa prática do que o conhecimento. Por quê? Porque tu vai aprofundando o teu conhecimento, e na medida que tu vai aprofundando o teu conhecimento a respeito da simplicidade de Jesus e do Evangelho, tu vai percebendo a distância que tu ainda tens a percorrer. Exato. E isso, para muitos de nós, é um elemento que fortalece e faz a gente seguir em frente. Agora, para outros, até que consigam entender, até que consigam perceber. É por isso que nos cultos, de maneira geral, o que a gente percebe? Muita gente com muito conhecimento e pouca gente com trabalho no bem. É isso, né? A gente não pode ser hipócrita de achar que é diferente. Isso que tu está falando me reflete muito uma mensagem, Sirlane e Edmilson, do Chico Xavier, que o Chico Xavier falava: quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Exatamente. O amor pode muito mais. E depois tem aquela também, né, Edmilson, que é até um pensamento de um filósofo grego, Epicteto. Ele fala, não adianta tu falar que tu leu muitos livros, né? O que importa é o que tu fez a partir do conhecimento que tu ganhou através desses muitos livros lidos, né, que tu leu, né? Então, o que tu fez? O que mudou no teu coração, né? Aquilo tudo que tu aprendeu. E é exatamente isso. Esse conhecimento, se a gente for perceber, né, Sirlene, ele cria esse vácuo aí, porque quanto mais a gente vai buscando entender as coisas e conhecer, mais a gente vai, para alguns, até que se deem por conta, mais existe uma necessidade de trabalhar no bem para conseguir chegar próximo daquilo ali. Agora, para outros, aquilo fica a nível de informação. O que é informação? Informação a gente recebe a todo momento, no celular, na televisão. Agora, nesse momento, nós estamos passando informações para aqueles que estão nos acompanhando, mas também estamos passando conhecimento. Vai depender de quem está do outro lado recebendo, de querer transformar isso em conhecimento ou querer que seja somente uma informação. Por que o terceiro milênio, aí vai um elogio para vocês, né? Por que o terceiro milênio tem vindo todos esses anos muito bem, obrigado? Porque vocês têm tido o cuidado de, durante todos esses anos, procurar passar conhecimento. Porque informação está cheio. E o autodidata, ele tem, como tu disseste, o autodidata, ele compra livros, ele vai ter informações, ele liga a televisão, ele mexe no celular, ele diariamente ele vivencia informações. Agora, conhecimento, aquilo que mexe com ele, que faz ele refletir e que transforma, aí a gente tem que saber distinguir bem um do outro. E é isso aí que realmente acaba nos diferenciando. É isso aí que acaba sendo a referência para nós dentro do espiritismo, dentro dos demais cultos que envolvem a religião num ser, né, essa relação com Deus. É exatamente essa capacidade que a gente tem de dimensionar até onde a gente pode ir, aonde a gente está
e o que a gente pode fazer para transformar o mundo, né? Como é que a gente transforma o mundo? Se transformando. Se transformando, exatamente. Queres um mundo melhor? Te transforme. Porque a gente se transformando, né? Ao nosso redor também tudo vai se modificando, porque a gente passa a ser exemplos, né? E vamos melhorando em nosso entorno, iniciando pela família, né, Sirlene? É verdade. Sirlene. Então, Edmilson, assim, ó, o consumismo do Natal não tem feito, por vezes, com que esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A figura... Mas até isso, você sabe, a figura do Papai Noel, ela também já não está sendo mais tanta referência assim. Eu lembro que alguns anos atrás a gente valorizava muito mais a figura do Papai Noel. Parece-nos que hoje, mais para as crianças, né? Mais para as crianças, para os adultos, já não, como eu estava falando agora há pouco, a visão de Jesus já nos parece mais cristalina, já tem uma relação mais direta com o Natal. E o consumismo, ele acaba sendo um processo natural de nós, seres, e estamos evoluindo num planeta essencialmente material. Então, assim, ó, se essa permuta de presentes, né, que se dá nesse período, se a gente entender o presente, não o que está dentro da caixa, mas o fato da pessoa ter se... Porque aquela pessoa, vamos pensar assim, ó, vamos lá pro início da coisa. Alguém que vai te dar um presente, Madeira, tua esposa vai te dar um presente, né? Se ela não dirige, ela tem que sair de casa e pegar um Uber, um ônibus, ir ao centro. Como vocês mulheres gostam de andar no centro, né? Ela vai ter que ir em diversas lojas. Não vai aí uma crítica, né? Não, elas gostam de ver as lojas, encontrar pessoas, né? Conversar. Aí, se tu é um marido um pouco exigente, um pouco chato no teu ato de vestir, ela já vai ter um trabalho muito maior para escolher o teu presente. A cor, claro, o modelo, claro, coisa desse tipo, claro, né? Às vezes o cartão pode ser teu, mas pode ser dela também esse cartão, porque às vezes é tu que está te dando esse presente. Mas vamos lá. Pode. Aí ela foi lá... Faz parte do contexto. Faz parte. Ela comprou esse presente, levou para casa, ficou aqueles dias com aquele presente, com aquela expectativa de ver a tua reação. Né? Puxa, que coisa maravilhosa isso aí, tu ter alguém que se lembra de todo esse procedimento. Porque às vezes nós não fazemos isso, Sirlene, para nós. Verdade. Né? Às vezes a gente tem necessidade de alguma coisa e a gente não quer ir no centro. Vou ter que ir no centro. Com preguiça, com esse calor, escolher. Então é alguém que se dedicou um tempo. E aquele tempo ela esteve pensando em ti, não é só. Então, se antes de tu abrir o presente, né, a caixa, o pacote, e tu entendeu o verdadeiro propósito, que foi de alguém que pensou em ti muito antes daquele dia, porque o Natal, o presente a gente recebe na noite de Natal ou no dia de Natal, mas aquela pessoa que te comprou o presente, ela se lembrou de ti bem antes. E o propósito também de se reunir em família, né? De estarem ali juntos, também eu acho que esse propósito é lindo, maravilhoso, porque eu lembro quando pequena que a gente passava o ano todo esperando se reunir todos os primos na casa dos meus avós, porque a gente só se reunia... A família é muito grande, né? Se reunia uma vez por ano mesmo, no Natal, e era maravilhoso, porque era aquele encontro, né, de família, de ver os tios todos, os primos todos, e isso era maravilhoso, era uma coisa assim, a gente nem ganhava presente de avó, sabe? Era um encontro, era o estar em família naquele dia de Natal, dia em que celebrávamos o nascimento de Jesus. Meus avós evangélicos, claro, tinha oração, desde o momento que a gente chegava na hora do almoço e na hora de sairmos. Então, sempre lembrando o nascimento de Jesus. Então, isso
Era maravilhoso. Esse sentido é maravilhoso. Nesse sentido. Então são processos assim, né, que a gente vai percebendo. Hoje, Sirene, que assim a gente tem que ir fazendo uma leitura das transformações. A gente percebe que essa geração que nos antecedeu, dos nossos pais, ela tinha uma capacidade maior que a nossa de aglutinar. É verdade. Sim. Né? De juntar a família. Eu escuto Correto. de pessoas da nossa idade que dizem, depois que o meu pai, depois que a minha mãe faleceu, que o meu avô, Eu que a já minha digo avó, na época dos meus avós. a gente já não se junta mais como nos juntava. Mas também isso é um processo. É um processo. É um processo porque lá atrás também Jesus disse, né? Deus te fez macho e fêmea, te fez homem e mulher, né? Para que um dia deixaste teu pai e tua mãe, não é abandonaste teu pai e tua mãe, e aí formariam uma nova família. Né? Então, e a partir daí iriam coabitar juntos e tal. Então, claro que os valores eles acabam se modificando, mas assim a essência ela se mantém, e isso para mim tem sido nesses últimos anos, assim, a gente fazendo uma leitura, a gente tem observado assim que isso tem sido maravilhoso, apesar das dificuldades que passamos aí no linear da nossa caminhada. Quando chega esse período, as pessoas se voltam mais à essência desse período, que na verdade não é o dia, é o período, né? Quando chega a segunda quinzena de dezembro, as amarras começam a se afrouxar. É verdade. Assim, Edmilson, já pegando também a deixa que vocês estão colocando aqui, a Celana também colocou muito bem, essa reunião de família, citou casos de familiares fazendo a prece na chegada e na saída, eu achei muito interessante, né? Qual deve ser a nossa conduta na noite e do dia de Natal? Qual deve ser a nossa conduta? Uma conduta de reflexão. Eu acredito que o Natal, o pessoal deixa para o Ano Novo, né? Ano Novo, Vida Nova, então fazer uma reflexão. Eu diria que o Natal seria... Ano Novo é só uma troca de ano, a gente conseguiu vencer um ano, superou o ano, virou a página, começa tudo de novo, passa a régua e vamos em frente. Mas eu diria que o período de reflexão mesmo, porque quando a gente mentaliza Jesus, o sentido de Natal que é Jesus, a gente mentaliza Jesus, a gente acaba naturalmente mentalizando a nossa vida. Então, diria assim que a noite de Natal, não com um sentido, gente, de frustração, sabe, de amargura, da gente ficar amargurado por as coisas que não deram certo. Não, mas para que a gente possa fazer essa reflexão e perceber as coisas boas que nós fizemos durante aquele ano, de nós estarmos juntos apesar das dificuldades, né? Termos superado todas as dificuldades e estarmos juntos. E eu diria assim, essencialmente é um momento de projeção, é um momento de reflexão e de projeção daquilo que nós estamos buscando. Então, quanto mais nós pudermos ampliar o sentido de Natal para outros, porque quando a gente cria o hábito da reflexão, isso deveria começar a acontecer para nós, principalmente no Natal, estabelecer uma relação com Jesus, com o nascimento de Jesus, e uma reflexão das nossas vidas. O que a gente fez, o que a gente representou, as conquistas que tivemos, os erros que nós cometemos, e aí não é para que a gente se frustre, é para que a gente não os cometa na nossa sequência, mas assim criarmos esse hábito de ter essa relação com o nascimento de Jesus, para que ela possa ser um referencial no nosso dia a dia, como complementação para o nosso dia a dia. Ou seja, eventualmente, em períodos, eu devo fazer o que eu faço no Natal, fazer essa reflexão, fazer essa introspecção, essa coisa muito minha, muito própria, porque a gente é indivíduo, estabelecer essa relação
com Jesus, estabelecer até que ponto Jesus me ama. Várias frases a gente vê dessa forma, né? Jesus me ama. Mas até que ponto eu amo Jesus? Então, esse tipo de reflexão, porque para mim amar Jesus, eu tenho que procurar, pelo menos, né? Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele aplica de vencer as suas tendências negativas, né? Então, até que ponto eu amo realmente Jesus? Porque para mim, amar alguém, eu tenho que respeitar, né? E para mim respeitar, eu tenho que entender a sua obra. Para mim entender a sua obra, e entendendo a sua obra, eu tenho que perceber que ela é o melhor para mim. Certo. E aí basta a gente ser um pouquinho inteligente, que percebendo, que fazendo toda essa avaliação, aquilo é bom para nós, então a gente tem que procurar seguir dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, mas a gente tem que procurar seguir da melhor maneira possível. Edmilson, a gente já se aproxima do final do programa, né? Então, a tua mensagem, qual seria uma mensagem de Natal para aqueles nossos amigos que estão lá do outro lado nos ouvindo? Olha, que legal, gente. Em primeiro lugar, agradecer a vocês os três. Eu acho que só estamos os três nas frentes das câmeras, mas temos mais o irmão. Vamos chamar o nosso técnico de TI, que é responsável pelas transmissões, pela internet, pelas plataformas digitais. As pessoas só conhecem os que estão aqui à frente da câmera, mas não conhecem aqueles que trabalham na retaguarda. Então, chamar pedir para que ele venha esse grande amigo, grande técnico, Cláudio Leão, que vem ficar junto conosco aqui para essa mensagem de Natal. Então, dizer assim para todos... Só abaixa um pouquinho. O pessoal te vê. Então, dizer assim para vocês que a satisfação é imensa de poder todos esses anos estar aqui juntamente com vocês. Há alguns anos nós éramos uma dupla, né? Eu fazia o Natal. Isso. E o Milton Baron fazia exatamente o Ano Novo. Durante anos a gente procedeu dessa forma, então é uma satisfação muito grande. Eu diria que assim a gente fecha mais um ciclo de mais um ano, né? E com certeza quantos convidados nós tivemos no programa durante esse ano, quanta coisa boa foi oportunizada para nós que estávamos. Eu também sou um assíduo assistente do programa, né? Quanta coisa boa a gente recebeu. Então a gente agradecer muito a Deus, né, nosso Pai, e ao nosso irmão Jesus por essa oportunidade de nós termos essa equipe aí que trabalha no lado espiritual por nós, né, que leva para dentro dos nossos lares um pedacinho do Evangelho a cada semana para auxiliar, nos fortalecer, nós que muitas vezes estamos tão debilitados moralmente lá nos nossos lares e somos amparados. Então, dizer para vocês assim que aproveitem o máximo possível esse Natal, digam àqueles que vocês têm vontade de dizer que os amam, deem um abraço, fiquem com eles, aproveitem assim ao máximo esse momento, aproveitem esse momento como se não houvesse um amanhã. Esse é o legado, não é assustar ninguém, mas é para que a gente viva esse Natal com intensidade, com uma expectativa muito grande de muito amor, uma perspectiva muito grande de que com certeza, gente, as coisas vão se tornar cada vez melhores na proporção que nós buscarmos sermos seres amor, sermos seres melhores. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Leão, obrigado. Leão está aqui junto com a gente, né? Nesse Natal. Vai lá para encerrar o trabalho que começa com isso. Porque o trabalho continua, né? Grande Cláudio Leão, esse grande técnico na área de comunicação da Liga Espírita Pelotense. Edmilson, em nome de toda a nossa equipe, nosso muito obrigado mais uma vez por estar aqui junto conosco e Deus te abençoe sempre, meu irmão. Tá bom, muito obrigado, Silene.
Muito obrigada, Obrigado, Sirlene. mais uma vez estar aqui. Amiga Sirlene. Obrigada, Madeira. Sempre com essa presença iluminada e iluminando também aqui o nosso programa. Sempre. Obrigado pela tua presença aqui junto conosco, Eu Sirlene. que agradeço. Terceiro milênio vai chegando ao término. Queremos, assim, agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente, jornalista Jorge Marião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, esse competente técnico da comunicação aqui da Rádio Tupãssi, da radiofonia, grande Sidney Coechon. Agradecer a direção da Liga Espírita Pelotense, a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, toda a nossa equipe de comunicação, nosso técnico de TI, Cláudio Leão, mais uma vez a iluminada presença do nosso amigo Edmilson Ferreira, e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha assim um final de terça-feira, uma noite maravilhosa, e aquela semana cheia de alegria, de amor, de saúde, muito trabalho no bem. Mas, como se aproximamos então do dia do Natal, que tenham todos um feliz Natal. Fique em paz e que Deus nos abençoe.